Você já se sentiu perdido? Como se você estivesse com um celular na mão, mas sem nenhum tipo de sinal, tentando se conectar, mas nada funciona? Seja bem-vindos a mais um devocional. Sabe, gente, a nossa vida espiritual é exatamente assim. A gente até tem fé, até sabe que Deus existe, mas se a gente não estiver conectado com Ele, tudo começa a falhar. A nossa paz falha, a direção falha e o nosso coração fica pesado. Sabe, gente, estar conectado com Deus não é só uma questão de religiosidade, é uma questão de sobrevivência. E como disse Jesus lá em João 15,5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha só que palavra, sem mim vocês não podem fazer nada. Sabe, gente, essa frase ela é direta, ela é poderosa. Você pode tentar se esforçar, correr atrás, mas sem Deus, nada realmente nos sustenta. É Ele quem traz a paz no meio do caos. É Ele quem nos dá direção quando a gente só enxerga confusão. E é Ele quem renova as nossas forças quando dentro da gente a gente só quer desistir. Eu quero te contar uma história real. A história de um jovem, o nome dele é André. André, ele cresceu ouvindo sobre Deus. Ele até acreditava, mas a vida dele foi ficando tão corrida, o coração dele foi se enchendo de outras prioridades. E sem André perceber, ele foi se afastando de Deus. Ele parou de orar, parou de ler a Bíblia, parou de buscar a Deus. A fé de André estava fraca. Um dia, simplesmente tudo começou a desmoronar na vida de André. André perdeu o emprego, o relacionamento que ele tinha, ele terminou e veio um diagnóstico muito ruim de saúde. Ele ficou como se estivesse no fundo do poço. Tentou de tudo, mas nada resolvia. E foi ali, no seu quarto, escuro, sozinho, quebrado, que André se ajoelhou e orou pela primeira vez com sinceridade no seu coração. Não foi uma oração bonita, foi apenas essa oração: Deus, eu preciso de Ti. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração de André. Nos dias seguintes, a situação ainda era difícil, mas algo mudou dentro de André. Ele começou a sentir paz no meio da tempestade. Uma paz que não fazia sentido algum, mas era uma paz real. Ele voltou a ler a Bíblia e um dia ele encontrou um versículo que marcou muito sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, versículo 1. E ali André entendeu que se conectar com Deus não significa uma ausência de problemas, mas significa a presença de paz, a presença de força e de direção em meio a muitos problemas. Talvez você esteja vivendo algo parecido com o que André viveu. Talvez você esteja correndo de um lado para o outro, tentando resolver tudo com as próprias forças. Mas não faz sentido. Não faz sentido você tentar resolver tudo sozinho. Você precisa de Deus. A palavra de Deus fala em Tiago 4,8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus, Ele está sempre pronto para nos alcançar. Ele nunca sai de perto de nós, mas somos nós que nos desconectamos dele. Às vezes com a correria, com a pressa, com as distrações de um mundo muito atrativo. E hoje eu quero te convidar a você que está me escutando, a você se reconectar com Deus. Voltar à fonte, voltar para os braços daquele que te ama. Não importa quanto
tempo faz que você se afastou. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Deus, Ele não está com raiva de você. Ele está simplesmente com saudade. Sabe, gente, quando estamos conectados com Deus, as nossas decisões, elas mudam. A nossa mente, ela é totalmente renovada e renovada pela sua palavra. E o nosso coração, ele é literalmente curado. E a nossa vida entra num eixo que foi planejado por o nosso Criador. Então hoje, faça uma escolha. Parar tudo agora, por um momentinho só. E diz com sinceridade: Deus, eu quero estar conectado contigo. Eu preciso de ti. Pode ser agora. Pode ser aí onde você está. Não precisa de um lugar específico, de uma fórmula ou de algum ritual. Você só precisa ser sincero com Deus. E se você fizer isso, você vai descobrir que o céu, ele nunca ficou fechado para você. Foi só você que saiu debaixo da cobertura de Deus. Que hoje seja o dia em que você possa voltar para casa. O dia que você consiga se reconectar com a presença daquele que tudo transforma. Sabe, gente, se essa mensagem está falando com você, guarde isso aqui, no seu coração. Sem Deus, a vida é vazia. Com Deus, até as tempestades, elas têm um propósito. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo te fortaleça, te abraça e te conduz a partir de agora. Você não está sozinho, você só precisa se reconectar. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo devocional.